acabou de chegar, você é mais do que bem-vindo. Vamos juntos conferir o que é notícia no Brasil e no mundo nesta quinta-feira. Vamos aos destaques. Depois de censurar informações de rádio e TV, TSE vota hoje amplo poder para agir contra fake news eleitoral. Transporte gratuito é aprovado para o segundo turno das eleições. Irã nega ter fornecido drones usados na Ucrânia para a Rússia. E a gente fala também sobre o Flamengo, que venceu o Corinthians nos pênaltis e é tetracampeão da Copa do Brasil. Tudo isso a partir de agora. O Tribunal Superior Eleitoral vota nesta quinta-feira uma resolução que pode dar mais poder para a Corte remover publicações feitas nas redes sociais no período de campanha. Atualmente, o TSE só pode determinar a retirada de uma publicação com notícia falsa ou fake news se receber uma denúncia feita pelo Ministério Público. Alguns integrantes do tribunal, no entanto, têm questionado a atuação do MP. Por isso, a proposta que será analisada hoje autoriza o Tribunal Superior Eleitoral a determinar a exclusão de uma postagem sem depender do Ministério Público. As denúncias poderiam ser feitas por eleitores. Na visão de parte do tribunal, a medida tornaria o processo mais ágil. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, se reuniu ontem com representantes das redes sociais para discutir o combate às fake news nas plataformas digitais. A reunião entre o presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, e os representantes das plataformas digitais foi realizado nesta quarta-feira na sede do Tribunal Superior Eleitoral e teve o objetivo de alinhar estratégias que reforcem o combate à desinformação nas redes. O presidente Alexandre de Moraes agradeceu o trabalho realizado para combater as fake news, especialmente as que buscam descredibilizar o sistema eleitoral, e pediu que novas ferramentas e estratégias sejam desenvolvidas para reforçar a disseminação de mensagens verdadeiras e coibir a circulação de informações falsas. O Tribunal Superior Eleitoral e as plataformas digitais buscam ferramentas para tornar mais ágil o combate à desinformação. Na reunião realizada nesta quarta-feira, foram discutidos métodos e iniciativas para tirar do ar com ainda mais rapidez conteúdos falsos e ofensivos contra os candidatos à presidência da República, especialmente quando se tratar de assunto que já foi alvo de decisão judicial. Participaram do encontro representantes da Meta, responsável pelo WhatsApp, Instagram e Facebook, Google, TikTok, LinkedIn e outras plataformas. Eles frisaram que as eleições deste ano são prioridade máxima na busca da divulgação de informações verdadeiras sobre o processo eleitoral. O Programa Permanente de Enfrentamento à Desinformação foi criado em agosto de 2019 e conta com 150 parceiros entre plataformas digitais e instituições públicas e privadas. O objetivo é combater a desinformação sobre o processo eleitoral, principalmente na internet. Em resposta a uma ação movida pela coligação do candidato à presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, contra Jair Bolsonaro, do PL e aliados por fake news, o Tribunal Superior Eleitoral censurou a exibição de conteúdos que possam prejudicar a imagem do petista nessa reta final das eleições. No total, foram emitidas 43 decisões que têm como principal alvo publicações feitas pela campanha do presidente Jair Bolsonaro e por seus aliados na disputa eleitoral. Desde o início da pré-campanha neste ano, o TSE determinou a exclusão de pelo menos 334 publicações em redes sociais, alegando veiculação de conteúdos falsos. As decisões de ministros da Corte ordenaram a remoção de postagens em plataformas digitais como Facebook, Instagram, Twitter, Telegram, WhatsApp, TikTok e Getter, sendo este último popular entre os adeptos de ideologias de extrema-direita por não conter ferramentas de moderação de conteúdo. Nas ações movidas pela campanha de Lula, o alvo mais frequente foram publicações feitas por Bolsonaro e seus aliados mais próximos. Os advogados de Lula solicitaram a quebra de sigilo bancário, telefônico e telemático de 11 pessoas, a suspensão de 113 perfis e postagens, a retirada do ar do site da Revista Oeste e de mais 4 sites, a proibição de qualquer impulsionamento de conteúdo da Brasil Paralelo que seja tido como favorável a Bolsonaro e prejudicial a Lula,
a censura prévia ao documentário Quem Mandou Matar Jair Bolsonaro e a censura a outro documentário da Brasil Paralelo já publicado no YouTube, Quem Mandou Matar Celso Daniel. Por decisão de Benedito Gonçalves do Tribunal Superior Eleitoral, foram determinadas a retirada do ar de todas as plataformas da Jovem Pan de peças publicitárias de campanha eleitoral feita por adversários, com a temática Lula mais votado em presídios e Lula defende o crime, sob pena de multa diária para o canal e para os jornalistas de R$25 mil. O adiamento do documentário da Brasil Paralelo sobre a facada sofrida pelo presidente Jair Bolsonaro em 2018. A intimação do vereador Carlos Bolsonaro a se manifestar em uma ação da campanha do ex-presidente Lula sobre difusão de fake news, em que deverá explicar sobre a utilização político-eleitoral de seus perfis nas redes sociais, e também a suspensão de monetização pelo YouTube dos canais Brasil Paralelo, Foco do Brasil e Folha Política. Com isso, eles deixam de receber recursos de anúncios veiculados na plataforma do Google, que são repassados aos produtores de conteúdo. E o STF formou maioria para permitir a oferta de serviço de transporte público gratuito no segundo turno, no dia 30 de outubro. A maioria dos ministros do STF confirmou a autorização para que as prefeituras e empresas concessionárias possam oferecer de forma voluntária e gratuita o transporte público no dia 30 de outubro, no segundo turno das eleições. O tribunal analisou no plenário virtual a decisão individual do ministro Luiz Roberto Barroso, relator do caso. Acompanharam o voto do relator os ministros Edson Fachin, Carmen Lúcia, Dias Toffoli, Luiz Fux, Ricardo Lewandowski e Alexandre de Moraes. Segundo o relator, diante da desigualdade social, é justificável que o poder público financie os custos de transporte para que as pessoas exerçam o seu direito ao voto. Ele apontou ainda que o poder legislativo está em omissão inconstitucional ao não legislar sobre o tema. Barroso afirmou que a prática de oferecer o serviço não pode levar à punição de prefeitos e gestores por crimes eleitorais ou de improbidade administrativa. Isso porque a medida tem o objetivo de viabilizar a garantia constitucional do direito de voto. O ministro deixou expresso ainda que não pode haver qualquer discriminação de posição política no serviço. Com isso, veículos públicos e ônibus escolares podem ser usados para o transporte e o Tribunal Superior Eleitoral pode, se entender necessário, regulamentar a atuação dos municípios e empresas de transporte para coibir eventuais abusos de poder político. Os reservatórios encerraram um período seco com o melhor patamar desde 2011. Segundo o relatório, a expectativa do estudo é de bandeira verde ao longo de 2023. Apesar da retração de 3,34% do volume equivalente do Sistema Interligado Nacional, os reservatórios do Brasil encerraram o período seco com o melhor patamar desde 2011. O relatório foi realizado pelo Interresearch, com base em dados da Operadora Nacional do Sistema Elétrico, a ANEEL, e da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica. De acordo com as informações, os resultados aferidos no último mês foram os melhores para o subsistema Sudeste Centro-Oeste na última década, com 51% de energia armazenada em setembro de 2022, o maior percentual desde 2011, que ficou em 65%. O estudo observou também em setembro uma retração de 58% no nível de geração térmica, dada a melhora do cenário hídrico e da expansão anual da energia eólica e da fotovoltaica. Com a estabilidade no cenário hidráulico, a bandeira verde foi anunciada em 16 de abril deste ano, sendo mantida em outubro, segundo o anúncio da ANEEL.
Antes do intervalo, trazemos a previsão do tempo. A quinta-feira será mais um dia com previsão de chuva forte no sul do país. O Paraná é o estado que deve registrar o maior volume, que poderá aí ultrapassar os 100 milímetros. Algumas regiões do sudeste também devem continuar enfrentando instabilidades nessa quinta-feira. A gente confere agora a previsão do tempo para hoje em algumas cidades do país. A gente continua falando do Paraná, porque a cidade de São José dos Pinhais está entre as regiões onde os temporais devem continuar com mais força. Tem previsão de chuva a qualquer hora do dia por lá e a temperatura não deve passar dos 22 graus. Em Bom Jesus do Norte, no Espírito Santo, o dia será bem quente e abafado, com máxima prevista para 30 graus. Apesar do calor, tem previsão de pancadas de chuva no finalzinho da tarde. E vamos falar, é claro, de São Paulo. Vamos juntos dar uma olhada em como está o céu agora, aqui no centro da cidade, na região da Praça da República. Olha só, as nuvens encobertas começam a dar espaço para o azulzinho de volta, né? A expectativa é de um dia quente e ensolarado. A máxima na capital paulista pode chegar aos 29 graus, mas olha só, tem previsão de pancadas de chuva isolada em alguns pontos da cidade. Veja a seguir, Irã nega ter fornecido drones usados na Ucrânia para a Rússia. E na volta a gente fala sobre o Flamengo, que vence o Corinthians nos pênaltis e é tetracampeão da Copa do Brasil. Nós voltamos já! Já estamos de volta, seja bem-vindo mais uma vez. Agora são 8 horas e 52 minutos pelo horário de Brasília. Voltamos com destaque internacional. A Ucrânia anunciou que mais de 230 drones iranianos foram abatidos no país em menos de um mês. O saldo foi apresentado nesta quarta-feira pelo presidente Volodymyr Zelensky em sua mensagem diária à nação. Estamos trabalhando para garantir a segurança completa do céu ucraniano. Já temos resultados significativos. 233 drones Shahed e dezenas de mísseis foram abatidos durante o mês. 10 drones iranianos foram destruídos hoje, e isso apenas na direção de Kiev. Outros 11 Shahed foram abatidos graças aos soldados do Comando Aéreo do Sul. Durante o ataque aéreo desta quarta, moradores de Kiev recorreram a abrigos subterrâneos. A capital voltou a ser alvo de projéteis nos últimos dias. Há um ataque aéreo agora e, de acordo com as regras da empresa para a qual trabalho, eles disseram para ir para baixo por segurança. E estamos sentados aqui há cerca de 3 horas. Na verdade, não é tão assustador como em fevereiro. Quanto mais drones kamikaze, mais mísseis são lançados, mais raiva sentimos. E após uma reunião do Conselho da ONU, o embaixador do Irã na organização negou ter cedido drones para a Rússia atuar na guerra contra a Ucrânia. O Irã rejeitou categoricamente alegações infundadas de que transferiu drones para uso no conflito na Ucrânia. É decepcionante que, para perseguir essa agenda política, esses estados estejam tentando lançar uma campanha de desinformação contra o Irã. Em Bruxelas, a diplomacia do bloco europeu disse ter reunido provas suficientes que demonstram que os drones utilizados pela Rússia contra a Ucrânia foram oferecidos pela República Islâmica. Destacou também que os países membros estavam preparando sanções e uma resposta clara, rápida e firme. A expectativa é que as medidas sejam aprovadas nesta quinta-feira. O Conselho de Segurança da ONU se reuniu nesta quarta-feira, portas fechadas, para discutir o assunto. Estados Unidos, França e Reino Unido, integrantes permanentes do Conselho, solicitaram a sessão para expressar alarme pelos envios de drones, que, segundo funcionários ocidentais, violam uma resolução da ONU, embora a Rússia tenha o poder de veto para bloquear um eventual pedido de novas sanções. E mudando de assunto, faltam 31 dias para a Copa do Mundo. Chegou a hora do Boletim Esquenta Qatar 2022. Leonardo Félix fala hoje sobre ela, o motivo da disputa entre as 32 seleções classificadas, a Taça da Copa do Mundo. Vamos de curiosidades. Olá, pessoal. Este é o Esquenta Qatar 2022 com informações da Copa do Mundo aqui na nossa programação. Vamos conferir algumas curiosidades sobre a tão desejada taça. Você sabia que na base da Taça da Copa do Mundo de Futebol existe espaço para gravar o nome das seleções campeãs somente até o ano de 2038?
É isso mesmo, apenas mais 4 edições do torneio. Antigamente, quando uma seleção era tricampeã mundial, ganhava o direito de ficar com a taça de maneira definitiva, como aconteceu com o Brasil. Nos últimos anos, as regras mudaram e agora os campeões mundiais têm um nome gravado no troféu, que fica guardado na Suíça, e todas as seleções campeãs ganham uma réplica. A Taça do Mundo FIFA foi confeccionada com ouro puro e 2 camadas de malaquita, um mineral semi-precioso em sua base. É isso aí, tá faltando pouco, hein? Faltam 31 dias para a Copa do Mundo Catar 2022. Tá faltando pouco mesmo. E o Flamengo conquistou pela 4ª vez a Copa do Brasil. O título veio com muita emoção. A vitória sobre o Corinthians foi nos pênaltis após empate em um jogo muito equilibrado. Vamos conferir a festa rubro-negra. O Maracanã estava enfeitado de vermelho e preto. A torcida flamenguista fez uma grande festa antes mesmo da bola rolar. E o Flamengo abriu o placar logo no início do jogo. O gol foi marcado pelo atacante Pedro, mas o Corinthians empatou e levou a decisão para os pênaltis. A cobrança decisiva foi do lateral Rondinelli e ele marcou e garantiu o título, para delírio dos jogadores no campo e da torcida nas arquibancadas. Na saída do estádio houve confusão entre os torcedores e a polícia, mas a imagem que ficou mesmo foi a da festa. Flamengo campeão pela 4ª vez da Copa do Brasil. Nossos parabéns ao time e à torcida rubro-negra pela conquista. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela companhia. Às 10 horas, Patrícia Velenic chega com mais informações. Uma ótima quinta-feira para você. Até mais.